Eu já tive aluna que falou assim, pô, professor, tô indo embora e tal, veio se despedir. Eu falei, mas o que houve? É porque meu pai falou pra eu trocar de curso, pra eu fazer enfermagem. Eu falei, mas o que houve? Você não gostou do curso? Ela, não, eu adorei. Mas é que meu pai falou que a área não é pra mulher. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai trazer seu pai aqui, que eu quero conversar muito com ele. E aí eu fiz uma videochamada com uma querida amiga minha, que é a Gisele Batalha, que ela na época estava trabalhando no Santander, ela é tipo chefe de banco de dados do Santander. Eu falei, ó, conheça essa mulher aqui, por favor. E aí eles conversaram e a menina terminou o curso. Olá! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Gente que Pode, o podcast onde a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. Gente que Pode, que é o podcast, como você já sabe, onde a gente fala sobre o mundo do trabalho, inovação, tecnologia e impacto social. Vocês devem estar percebendo que temos um espaço um pouco diferente, né, Rafa? Exatamente. Hoje nós estamos no Universo Totegi. E não é só o evento que é especial, né? Temos outras coisas, mas contamos já pra vocês. Vamos começar com os recadinhos? Vamos lá. Então, para você que está acompanhando Gente que Pode no YouTube, não esqueça de clicar no like, de compartilhar com seus colegas e clicar no sininho para sempre receber uma notificação quando chegar um episódio novo. E, claro, se inscrever no canal @iOSOficial. Combinado? Seu apoio faz toda a diferença pra gente, então não deixe aí de seguir os conselhos do Rafa. Agora, então, vamos começar a contar um pouquinho do episódio de hoje, Rafa. Vamos lá. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o privilégio de estudar. O Brasil, ele é um país gigantesco, é um país de dimensões continentais, porém é um país com uma extrema desigualdade. É um país com uma desigualdade tão grande que, por muitas vezes, os jovens eles não têm nem computador em casa para poder estudar, né, Gi? Exatamente. A gente está em 2024, no mundo pós-pandêmico, a gente já vinha de um cenário de muitos desafios que agora foram multiplicados, né, em decorrência de tudo que aconteceu do cenário pós-pandemia, e a educação, sem dúvidas, também sofreu esse impacto, né? E aí tem algumas perguntas, né, que sempre surgem quando a gente fala sobre o privilégio de estudar. Então, quando a gente para pensar nesse tema, será que estudar é de fato um privilégio? Será que a educação, os modelos pedagógicos do passado, eles atendem os profissionais que vão ocupar os cargos do futuro? Então, para responder todas essas perguntas que nós levantamos aqui hoje, nós trouxemos ninguém mais e ninguém menos que Gustavo Guanabara. Seja bem-vindo a Gente que Pode, Gustavo Guanabara. Olá, meus Gustavo. queridos. Nossa, obrigado pelo convite. A gente está abrindo o Universo TOTS, não aconteceu nada aqui. Vocês devem estar vendo na câmera aberta, não tem ninguém passando aqui, uma meia dúzia. E obrigado mesmo pelo convite. Eu gosto muito de falar nesse assunto porque tem gente que acha que vive no mundo da Disney, né? Sim. Não estuda porque não quer. Sabe? Exato. Então, assim, acho que a gente tem muito para conversar. Bastante. E para quem está no mundo da lua e não sabe ainda quem é o Gustavo, a gente conta para vocês. Temos aqui uma apresentação para contar, introduzir aqui o nosso convidado, gente. O Gustavo já foi um professor, como muitos outros, só que ele aprendeu que o seu conhecimento poderia ultrapassar os muros, as barreiras da sala de aula. Ele já foi um blogueiro desconhecido, só que se destacou, chegou a escrever para o portal Globo.com. Já foi palestrante entre muitos, mas fez diferente e palestrou para centenas de vezes para o país inteiro, para o Brasil todo. Já foi consultor de empresa pequena, só que hoje colabora com gigantes como a Hostnet. Já teve um sonho de ser desenhista e comediante, só que resolveu dar vazão à sua criatividade utilizando a internet. Já teve mini currículos super formais, só que viu que ler aquilo tudo era muito chato. Bem-vindo, então, aí, Gustavo, mais do que introduzido aí, para quem, por um acaso, ainda, né, não teve a oportunidade e o prazer de te conhecer. Prazer é todo meu. Maravilha. Gustavo, quando a gente começa o podcast, normalmente a gente faz uma leitura sobre quem é essa pessoa, um pouco sobre a sua trajetória profissional, porém tem uma pergunta que não quer calar. Quem é o Gustavo Guanabara na fila do pão? Então, agora eu tenho uma explicação um pouco diferente. Eu sou pai da Olivia, minha filha nasceu há 3 meses atrás, então minha prioridade total hoje agora é minha filhota. E eu sou professor, cara. Todo mundo, você... Quando eu faço evento, vou te apresentar como influencer. Sim. Eu falei, um professor influencia a vida das pessoas. Tu pode falar professor. Para mim, a coisa mais importante da minha vida profissionalmente é ser professor. Eu aprendi isso e eu costumo brincar, não é uma brincadeira, eu só sei fazer isso, sabe? Tipo, eu sou um cara muito criativo,
e eu percebia que isso na sala de aula fazia diferença. Eu tratava meu aluno não como um produto ou como um cliente. Eu tratava meu aluno como uma pessoa com dificuldades, com necessidades e tudo mais. Vim trabalhar em escola pública muitos anos depois. Eu sempre trabalhei em escola de elite, então era tudo muito mais fácil do que para a galera que eu trabalho hoje, que eu atuo hoje, que eu ainda estou em sala de aula. E há muito tempo atrás, não sei se vocês vão entrar nisso, mas eu tive blog, eu tive podcast em 2006, sabe? Então, eu comecei a produzir muito conteúdo para a internet. E em 2013 eu criei um canal que hoje conta com quase 2.300.000 inscritos, muitas visualizações por mês, graças a Deus. Um projeto que deu muito certo. E é isso, eu sou um professor. Eu na fila do pão, eu sou pai de primeira viagem e completamente inexperiente, e um professor muito orgulhoso do que construiu. Que bacana, Gustavo. Gustavo, e falando um pouquinho sobre o começo, que a gente gosta de começar do começo, né? Começando sempre do começo. Gustavo, a gente sabe aí que talvez para a maioria do público você surge aí através das suas aulas do curso em vídeo, né, pelo YouTube. Levar conhecimento pela internet, através da internet para as pessoas, não deve ser nada fácil. Não é. E eu imagino que agora, neste cenário, como a gente citou na intro do episódio, nesse universo pós-pandêmico, deva ser ainda mais desafiador, principalmente porque a gente sabe que hoje o computador, como a gente conhece ali, o notebook, o desktop, não é mais uma realidade em todas as casas do Brasil, né? A gente teve uma virada aí com a questão dos smartphones. Como que você está encarando esse desafio aí de fazer essa virada, né? É possível ensinar para além do computador? Olha, como eu estou encarando, eu podia mentir para vocês e falar que não, eu estou aceitando o desafio. Não, eu estou desesperado. Porque é o seguinte, eu não tinha sido impactado por isso. Pela primeira vez esse ano, eu entrei em sala de aula e a minha frase foi a seguinte: vamos lá, eu vou ensinar vocês a criar um site e tal. Então, abre meus documentos, cria uma pasta e que a gente vai criar um site dentro dessa pasta. E aí ficou a grande maioria parada olhando para mim. Falei, vamos, gente, documentos, bora, pasta. Mas a gente não sabe fazer isso não, professor. Falei, não, peraí, como assim? E aí partindo disso, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo e foi realmente isso. Porque assim, não vou dizer minha geração, porque eu não tive também esse privilégio, mas o normal até algum tempo atrás era o pai da família, né? A pessoa que mantém a família, trabalhar, ter um computador como ferramenta de trabalho e os filhos usarem essa ferramenta de trabalho para entretenimento, para educação, no momento livre. O pai não estava em casa, vou jogar, vou Quando acessar. a gente podia conectar só depois da meia-noite na sexta-feira, internet de escada, até domingo. Você jovem que está em casa, você não sabe, mas por que depois da meia-noite? É porque era cobrado um pulso só. Exatamente. Então você ligava, se não desconectasse, você pagava somente um pulso. Então a internet nasceu assim, né? Internet doméstica nasceu desse jeito. E foi nesse momento que a gente desregulou todo o nosso sono, né? Certeza. É o começo do fim. Essas olheiras é que vocês não estão vendo que eu tô maquiado. Mas tem olheiras aqui. E assim, e aí eu fui percebendo que agora os pais que trabalham fora, eles não usam mais o computador, eles usam um tablet, eles usam um celular. O filho tem o seu próprio celular, que geralmente é a herança do pai, né? Tipo, o pai vai trocar passando. o celular dele, vai passando de pai para filho. Isso eu faço até hoje, meu pai herda todos os meus. Assim, o meu passa para minha esposa passa pro meu pai, do meu pai, ele dá a continuidade aí para a linhagem do celular. E é isso, essa é a realidade hoje. Só que a gente tem um desafio. Como que eu vou ensinar programação usando o celular? Mas se você tá na sua casa pensando, não, é só pegar, assistir vídeo aqui. Tá, assistir é um dos processos do aprendizado. O aprendizado sozinho, não só assistir vídeo, só ir para uma sala de aula, não adianta nada. Se você não meter a mão na massa, não serve. E como é que um moleque desse vai botar a mão na massa se ele não tem computador em casa? Sim. Então, tá sendo um grande desafio a partir desse ano de 2024, para mim, trabalhar numa escola pública, numa área carente, bem carente, e que inclusive foi a área que eu nasci. Então é muito legal trabalhar hoje no mesmo local onde eu nasci. E está sendo bem difícil. Não está sendo um desafio só para mim, está sendo um desafio para todos os professores. Alguns um pouco mais velhos estão pensando, essa galera tá preguiçosa. Eu falei, não, cara, eles não têm computador em casa, sabe? Então, é uma coisa que eu aprendi trabalhando em escola pública, a gente nunca pode medir as coisas com a nossa régua. Você nunca pode chegar e falar assim, não, mas todo mundo tem.
todo mundo do seu círculo. Da todo sua bolha. mundo da sua bolha. Existem outras bolhas e nem sempre o seu círculo representa a maioria. Sim. Então, assim, ter essa consciência foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida, mas trabalhar dentro de sala de aula amplificou muito isso. E a casa dos jovens hoje não tem computador, mas e as escolas? As escolas têm? E se tem, os professores estão prontos para conseguir receber esses alunos no laboratório? Porque eu lembro que quando eu era mais novo, a escola tinha o laboratório de informática, mas ele estava sempre fechado. Era aquele lugar que você nunca via e nunca entrava, era meio inacessível, assim, Exatamente. né? Você nem tinha certeza como é que era aquele lugar. E assim, ó, só iam os melhores alunos da turma pro laboratório, Era um negócio ficavam um exclusivo. pouquinho, clica com cuidado e depois fecha tudo. Se aparecer uma coisinha diferente, não clique em nada, senão o computador vai explodir. Era o medo dos professores que eu tinha. Eu não sei como é que tá hoje. Então, só falando um pouquinho da minha época, que eu estava até conversando com o Rafa no início, quando eu fiz o meu ensino técnico, eu fiz um ensino técnico porque eu contei com a grande bondade do dono da escola em deixar eu estudar como bolsista 100%. Não existia esse tipo de coisa na escola. E eu fiz... Só que a minha escola tinha um laboratório com 10 máquinas. Só que a minha turma tinha 50. Falei, como é que bota 50 numa máquina? Aí eles dividiam o tempo. Só que não tinha só a minha turma. Eram 2 turmas de cada série. Em cada turno. Então era assim, o professor... Imagina você essa cena aí na sua casa. O professor escrevendo no quadro programas em COBOL, Fortran. E se você nunca programou em Fortran, tipo, o Fortran tem a coluna certinho para escrever. E ele escrevia no quadro, a gente copiava no caderno e no final a gente tinha que, uma vez por semana, eu não lembro se é 1h30 ou 2 horas, a gente tinha o horário do CPD, do Centro de Processamento de Dados. Então essa era a realidade de uma escola, tipo, não era de elite, mas não era uma escola pobre. Mas é porque o computador, na minha época, lá em 1992, era algo muito caro. Nem era PC, na verdade. E hoje, respondendo a sua pergunta, aí eu tenho um privilégio que eu também não posso replicar para todo mundo. Eu trabalho numa escola técnica, mantida pelo governo do estado do Rio de Janeiro. É tipo os IFES que existem no Brasil inteiro. No Rio tem IF também, mas é FAETEC que chama, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Então a gente tem o grande privilégio, por exemplo, na unidade onde eu trabalho, agora vão ser 6 laboratórios. Nossa. Cada um com 35 máquinas. Mas vou te falar, a nossa direção, coordenação é guerreira. Porque se depender do Estado mandar, tínhamos 2 laboratórios no máximo. Só que eles correm atrás, a Infraero, quando troca os seus computadores, doam para nós, aí fazem tudo bonitinho, todo o trâmite. Então o nosso laboratório é tipo, eu brinco que são Frankensteins. Tipo, é um pouquinho de um computador que funciona com um pouquinho que funciona no outro, e aí tudo é montado pela equipe de um cara só, que é o Carlos, junto com alguns alunos nossos, que mantém aquilo ali funcionando. Então, assim, é um trabalho diário, uma ralação diária, e o nosso aluno tem a consciência de que se ele quebrar, não tem outro para botar no lugar, sabe? Então, assim, temos laboratório, graças a Deus. Todas as aulas que são práticas são 100% práticas. Então, assim, temos um privilégio muito grande, que não é a realidade da maioria das escolas públicas do Brasil, mas é que eu trabalho numa escola pública técnica. Inclusive, a minha escola ela não é mantida pela Secretaria de Educação. Ela é mantida pela Ciência e Tecnologia, que tem um pouquinho mais de dinheiro, que tem um pouquinho mais de recursos, e graças a Deus isso tem funcionado muito bem, para mim, dentro daquele ambiente ali. Legal. Bacana. É interessante entender esses modelos, né? Porque eu sempre fico pensando por que essas coisas não são multiplicadas se a gente já tem bons cases, né? Como esse que você está trazendo. E o quanto a gente fica para trás mesmo, se a gente, como aqueles exemplos que a gente sempre traz de fora, onde na educação infantil você já tem em alguns países aí pela Europa, as crianças sendo introduzidas ao meio da tecnologia, né? Como elas chegariam mais bem preparadas para um momento como esse. Sim. E o quanto ainda, infelizmente, é um privilégio, porque só poucas pessoas conseguem acessar, mesmo que na educação pública, né? E eu fico imaginando também para o mundo do trabalho, né? Porque essa pessoa que hoje está na escola, no futuro vai ocupar as posições de trabalho do futuro. Essas posições de trabalho do futuro vão depender de um computador. Então, a pessoa que está ali, só mexe no celular, chegou no trabalho ali, primeiro dia, seja bem-vindo ao teclado, ao mouse, ao sistema operacional, o que para eles é uma novidade, né? Muitas vezes. E é uma imersão muito rápida, né? Tipo, você vai jogar o cara ali e se vira aí. É porque antigamente, eu digo, há 5 anos atrás, você falava Word, Excel e PowerPoint, todo mundo sabe. Sim.
Já não Hoje é a gente mais tem uma que se realidade, preocupar né? em, olha só, esse aqui é o mouse, aqui você vai mexer essa setinha. Por incrível que pareça, é assim. Né? E, mais uma vez, se você não está na casa, não é assim. Na tua bolha. Quando você olha um pouquinho para fora da tua bolha, bota a cabeça na janela, que eu costumo chamar, você consegue perceber que não é assim. Então, infelizmente, e para mim, infelizmente, eu tô lá em loco, eu sei o que está acontecendo. Eu não estou ouvindo os outros falando, eu não estou abrindo um jornal e vendo que a nova geração não sabe usar computador. Não. Eu estou vendo que não sabe usar computador. Né? E tá sendo um desafio grandão. É que é uma geração que veio muito conectada, né? Muito conectada, só que por consequência de fato de estar tão conectada, né, não tem contato a computador, porque já está sempre com o celular ali na mão, né? E dificilmente consigo imaginar um trabalho que essa pessoa vai utilizar só o celular. Uma coisa que eu estou fazendo sempre em evento e vou fazer aqui no Universo TOTOS é assim, se você trabalha na área de TI e você está falando que isso não te afeta, mas eu já tenho computador, já estou formado, essa galera vai ser sua colega de trabalho daqui a 4, 5 anos. Então você vai começar a ter que lidar com pessoas que tiveram todo esse tipo de limitação. Então isso vai afetar sim no seu trabalho, vai afetar sim no seu ambiente, vai afetar sim em toda a comunidade. Mas, por exemplo, iniciativas como a de vocês, acho sensacional. Vocês têm um segmento que conseguem fazer os jovens entenderem isso. Então, se você tá aí, trabalha e vai receber um jovem do iOS, você vai receber um cara mais preparado. Vai receber um jovem que está trabalhando, que está estudando comigo, também um pouquinho mais preparado. Não só comigo, né? Com toda a equipe das escolas. Mas, na sua grande maioria, a gente vai ter uma geração gigante que não sabe usar um editor de texto, uma apresentação, uma planilha eletrônica para fazer os custos, custo financeiro da grande maioria do Brasil é tipo... Vamos usar até acabar e torcer para no mês que vem vir no dia certo, né? Sim. Mas isso é uma questão que acho que a gente não pode pegar nem só pelos jovens também, né? Hoje em dia, quando a gente pega um jovem, por exemplo, que sabe usar o Excel, que sabe utilizar bem a ferramenta, chega numa empresa com o chefe e fala, olha, acabei de montar aqui um PROC V, um PROC X. O pessoal ali encantado, fala, nossa, você é um mágico. Todos os problemas da empresa. Você fez algo incrível aqui. No Excel. No Excel, exatamente. Só que não é uma questão apenas dessa geração que está agora, né? Sim. Eu acho que, de fato, a gente está exatamente no meio, né? A gente está numa transição gigante e a gente está se percebendo isso. Estou te falando, eu percebi isso em 2024. Sim. Até então, eu recebia... Era muito assim, no início das aulas, quando eu recebo a turma, geralmente eu pergunto quem tem computador em casa e tal. Sempre era 60% com o computador, 40% sem, ou até um pouquinho mais, 70% com e 30% sem. Agora é tipo 20% com e 80% sem. E a gente percebe que é um efeito da pandemia também, né? Porque eu acho que por conta da pandemia, muita coisa se tornou digital. E aí a gente percebeu que as pessoas não tinham acesso ao digital nesse momento também, né? Eu acho que o que melhorou muito foi o acesso ao dispositivo móvel. A facilidade, a evolução dos sistemas operacionais, o Android se popularizando absurdamente. Então, assim, dava para fazer o trabalho... Qual era o trabalho do pai da família lá, ou da mãe da família, enfim? Era manter uma planilha atualizada, fazer um planejamento, fazer uma apresentação. E hoje ele consegue fazer isso do celular. Então, é uma ferramenta que atende a ele, mas não atenderia se ele fosse programador. Obviamente, se é uma família de programador, onde das pessoas é programador, com certeza vai ter computador, porque é a ferramenta... Não digo ideal, não. É a ferramenta necessária. Como eu estava até brincando contigo. É a mesma coisa que eu vou fazer um curso de pedreiro. Tá, mas então você não tem um martelo, não tem uma chave, não tem nada. Você vai imaginando, martelando uma coisa. É impossível. É complicado você imaginar usando a sua ferramenta de trabalho sem efetivamente botar a mão nela, né? Sim. Te passa pela cabeça algum caminho que a gente pudesse trilhar pensando em educação digital, já que isso vai cada vez mais se tornar um cenário real? E eu puxo até para além, porque a gente fala muito da questão dos jovens, porque assim, para nós a gente está nesse universo, mas eu penso que para as pessoas mais velhas também essa educação digital, né? Um mundo que está todo digitalizado, onde o caixa do supermercado não vai mais ser, da maioria das vezes, como era no passado, e outros atendimentos, né? Os bancos também incentivando cada vez mais as pessoas a resolverem as coisas pelos meios eletrônicos. Como que um país que já tem questões com educação como um todo pode correr atrás do prejuízo e não ter um problema ainda maior do que a gente já tem hoje? E eu consigo perceber também uma outra questão em cima disso, que é os golpes que acontecem na internet. Muito, quantas vezes, porque muito.
Quantas vezes, por exemplo, o caso da minha família mesmo, uma pessoa mais velha recebe um celular, alguma coisa, ó, isso aqui é o celular, é o WhatsApp. Pessoas mais suscetíveis, Daqui a né? pouco tá vendo vídeo com IA, com a voz de uma pessoa que não é, deposita um dinheiro e pega depois o dobro e tal. Tudo caindo em golpe também, por falta de educação digital Educação também. digital. E eu vou te falar, tipo, a minha família, por eu trabalhar na área e tal, eu considerava, tipo, super esclarecida. E aí tiveram alguns momentos de golpe também que meu pai teve uma vez e falou assim, não, mas eu tenho que entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Eu falei, por quê? Porque eu recebi uma mensagem aqui no meu celular de que a minha conta foi bloqueada e tem um débito. Aí perdeu o sono e tudo mais. Sim, Aí eu falei, olha. pai, você tem conta na Caixa Econômica Federal? Não, não tenho, mas... Eu falei, então como é que a tua conta está bloqueada? Uma conta que não existe. Você não clicou no link, não. Então, tipo, meu pai já é educado a não... Apareceu um link, Não tá abra. na dúvida, ele liga pra mim. sabe? Educado por você. Sim. Porque, assim, a gente precisa disso, sabe? E eu vou te falar, a galera muito mais esclarecida cai, sabe? Sim. A quantidade de gente que tá perdendo o canal do YouTube agora pra aquela galera de criptomoedas. Meu irmão foi Hackeia o uma canal. vítima disso. Enfim, é onde você clica, sabe? Então, assim, onde as coisas ficam populares, sempre vem os espertos. Sim. Né? E aquela grande história, né? Todo dia sai um otário e um esperto de casa. Um deles, uma hora eles vão se encontrar e um deles vai se dar bem. Então, assim, infelizmente é isso. E respondendo a tua pergunta do desafio, como eu falei, eu estou em desespero e eu não tenho resposta para isso, sinceramente. Eu estou tentando correr, eu não me acomodei, não sentei e falei assim, é assim mesmo. Não. Então, assim, eu como professor dentro de sala, o que eu estou tentando buscar? Em alguns momentos eu consigo ter ferramentas onde o aluno pode estudar no celular. Eu tenho uma vantagem gigante em relação aos outros professores, que eu tenho o canal. Então eu falo, galera, assiste na medida do possível. Pega um Wi-Fi aí de algum lugar e assiste na medida do possível para poder ir internalizando. Anota no caderno coisas que você quer testar e tal. Eles já têm o GitHub deles, eles já têm, eles já sabem agora, né, fazer algumas coisas básicas. Mas é um desafio gigante, cara. Como o cara vai escrever código num teclado, sabe? Dá para escrever? Dá para escrever. Tem soluções para isso hoje? Boas ainda não. Eu não consegui achar. Então, né, a galera da geração para frente, ou até mesmo a galera da geração de agora, criem ferramentas para aprendizado de programação, sabe? A gente estava conversando, né? Eu conheci a galera do Portugal Studio, né? Lá da Univale, no Sul. Pô, trabalho sensacional, sabe? Sejam como eles, façam alguma coisa. Mas, por exemplo, como é um open source, alguém pegou, fez um fork e colocou online. Mas não é 100%. Nunca vai ser 100%, né? Sim. Mas chega perto, mas ainda dá muito engasgo, ainda dá muito trabalho. Então, assim, a gente tem um desafiozão aí pela frente. Eu me coloquei esse desafio, até porque Sim. eu no canal eu falo assim, abre aí o teu Visual Studio Code e vamos começar. Tá, mas eu não tenho computador, como é que eu abro o Visual Studio Code? E existem comentários desse tipo, sabe? Então, o que eu vou fazer? Então, a minha ideia daqui pra frente é tentar, assim, achando uma ferramenta. Por exemplo, eu fiz isso no curso de Python. Sim. Eu acrescentei depois uma aula de como eu aprendo Python no ônibus. Uma ferramenta onde eu possa digitar meu código. Funciona. No de PHP, eu também estou usando uma ferramenta online para o cara que não tem computador poder usar do celular. Eu estou tentando acrescentar isso nos cursos porque é uma necessidade que eu vi dentro da minha sala de aula e que eu sei que se replica pelo Brasil. Então, desculpa, eu não consigo responder a tua pergunta o que fazer, porque nem eu sei o que fazer. Mas o dia que eu descobrir, eu volto aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essa questão de a ferramenta não ser adequada para o aprendizado e para o desenvolvimento se torne uma barreira que afaste. Então, assim, se não dá para fazer, é muito ruim, é complicado, então não é para mim. Não é para mim, é uma frase muito complicada. Não é, essa área não é para pobre, não é para mulher. Eu já tive aluna que falou assim, pô, professor, tô indo embora e tal, veio se despedir. Eu falei, mas o que houve? É porque meu pai falou para eu trocar de curso, para eu fazer enfermagem. Eu falei, mas o que houve? Você não gostou do curso? Ela, não, eu adorei. Mas é que meu pai falou que a área não é para mulher. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai trazer seu pai aqui, que eu quero conversar muito com ele. E aí eu fiz uma videochamada com uma querida amiga minha, que é a Gisele Batalha, que ela na época estava trabalhando no Santander, ela é tipo chefe de banco de dados do Santander. Eu falei, conheça essa mulher aqui, por favor. E aí eles conversaram e a menina terminou o curso. Caramba. E tá na área. Que legal, tá que legal. Sensacional. Show. É muito Então importante. não é pra mim, é muito complicado. Pode ser assim, está sendo difícil pra mim. É complicado pra mim. E tudo na vida vai ser complicado. É natural que seja, né? A gente tem que criar calo na vida, né, cara? Sim.
gente tem que... Olha, é difícil? Tá complicado? Tá, mas se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue vencer essas barreiras, sabe? Sim. Então, fuja do não é pra mim. Evita. Gustavo, e ainda falando sobre educação, precisamos falar sobre IAs. Não tem como fugir Não tem desse como fugir de IA, assunto. né? A IA da minha época, o Ctrl-C era na enciclopédia, o Ctrl-V era no papel ao maço, então, há muito tempo atrás fazer isso, né, gente? A gente já falou de internet de escada, agora o Rafa tá dando essa, a galera que tá ouvindo aí, que é mais jovem, tá falando, meu Deus, quando que foi isso? Faz muitos anos, e não foi tanto tempo atrás assim não, Pois né? é, que foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. Mas aí quando a gente pensa nas IAs, o que acontece hoje é que os professores, eles vieram de um tempo e os alunos já estão vindo com o chat GPT no celular, com a IA do Google, com o Gemini. E aí eu fico pensando, como é que os professores conseguem utilizar essa tecnologia para alavancar a educação, ao invés de proibir em sala de aula? Porque a gente já entendeu que proibir não dá. Na verdade, acho que eu imagino que a forma correta seja ensinar o uso correto dessa inteligência Aprender artificial. a conviver e potencializar e não fazer ela substituir, Mas né? vou te falar, por exemplo, a gente se relaciona muito com professores de tecnologia. Sim. Então você fala, isso é uma ferramenta e tal. Pode ser que um professor de tecnologia um pouco mais velho fale, não, isso aí nunca vai te substituir, blá blá blá. Para o cara de tecnologia isso é um pouquinho mais complicado, mas entendo que ele é de uma outra geração. Vou dar o panorama da escola pública onde eu trabalho, onde tem professores de geografia, professor de história, professores de biologia. Eles nem sabem que essas ferramentas existem, sabe? E o jovem, nosso jovem, também não. Eu vou te falar, tem aluno meu que logo no início, outra coisa que eu botei pra mim, na minha sala de aula o celular é de uso obrigatório. Legal. Se tem celular, ele tem que estar na mesa. Sim. Por quê? Em algum momento você vai pegar e fazer uma consulta, vai fazer alguma coisa que eu vou pedir, porque eu sou chato. Se tiver no joguinho, vai sair de sala. Então, assim, tipo, a gente colocou bem organizado as regras para eles. E às vezes eu fazia pro o aluno fazer pesquisa, ele abria o TikTok, sem brincadeira. Pesquisava no TikTok. Hoje isso está se tornando muito comum, né? Eu tenho lido Virou a sobre... busca. Que loucura isso. Tem umas loucuras, né? Eu fui impactado por uma história muito boa, não sei nem se ela é verdadeira, que tem gente agora dessa geração mais nova que acha que catupiry é um tipo de frango. Cara, eu vi um negócio desses dias e eu achei que era brincadeira. Porque a gente tá acostumado a, tipo, frango catupiry. Com catupiry. Sim. É frango com catupiry, mas ninguém fala com, é frango catupiry. Então ele fala assim, frango catupiry, então catupiry é um tipo de frango. Que loucura. Bizarro, mas enfim. Então, assim, como que eu tô usando, como eu tô fazendo. Então, assim, eu tenho uma assinatura, tanto de Gemini quanto do ChatGPT, e eu uso isso em sala de aula. Com o GPT-4o, facilitou muito a vida, porque agora a gente consegue criar GPTs personalizados. O que eu fiz? Criei a minha base de conhecimento lá do GPT, botei manual do PHP, manual do HTML. Legal. Manuais e manuais e manuais. Treinei e falei assim, agora você vai responder para o aluno como se fosse um professor de tecnologia, sempre com uma aula, nunca dando a resposta. Se ele perguntar alguma coisa, você vai criar um paralelo e tudo mais. E eu treinei esse meu GPT, né? Que eu chamo ele de Gepeto, carinhosamente. Muito bom. E o Gepeto está treinado com a minha matéria. Então, hoje, um aluno meu consegue entrar no ChatGPT. Infelizmente, o 4o é bem limitado em relação ao número de interações. Mas o aluno consegue, hoje, perguntar para o Gepeto coisas que, tipo, eu não estaria lá. Em algum momento eu não vou estar na vida do cara. Ele não passa a semana toda comigo. Então, hoje ele consegue, por exemplo, sempre que o aluno pede um código, faz para mim um código para ler 2 números e mostrar o somatório deles. O GPT entrega o código e a explicação de cada linha como um comentário. Essa linha aqui faz isso, essa linha faz isso, essa linha faz isso. E assim, é lindo isso, é brilhante. Então, eu estou ensinando os alunos a usar o GPT. Quando acaba a dose diária do 4o, eles entram no 3.5 e começaram a entender essa engenharia de prompt, né, que é uma coisa importante. Então, assim, hoje é uma ferramenta essencial na minha sala de aula. O meu aluno, ele sabe perguntar pro ChatGPT, ele entende que o Google é uma coisa diferente, ele entende que coisas para perguntar para a ferramenta. Quando eu pergunto para o TikTok, não é todo mundo que transforma o conteúdo em texto, porque o TikTok, quando faz busca, ele faz busca no texto, só que é uma plataforma de vídeo. Né? O YouTube também tem essa limitação. E
É educação, tudo é educação. Então, quando eu educo ele a falar assim, olha, quando você quiser ajuda com código, abre o Geppetto. Quando você quiser buscar um comando específico que você está querendo, vai lá, pode perguntar para o Geppetto também, mas dá lá uma pesquisada no Google, que é a melhor parte, é a melhor opção e tal. Então, eles estão entendendo isso. Eu, cara, sou totalmente a favor do uso de IA na educação, completamente a favor. Aprendo todo dia, meus alunos às vezes vêm com umas soluções, olha o que eu vi aqui, esse aqui cria o site sozinho. Eu falei, então vamos usar essa ferramenta que cria o site sozinho para analisar o código dele? Aí logo em seguida, poxa, isso aqui dava para fazer melhor. Essa parte aqui que ele fez com HTML simples aqui, dava para usar Flexbox. Eu falei, então, boa. A IA vai te entregar uma coisa que você pode e deve questionar e melhorar. Ela vai te entregar o primeiro passo, e você vai amplificando. É legal porque, às vezes, a pessoa que não sabe fazer de jeito nenhum, a forma que ela entrega já é uma forma executável, funcional. Porém, eles que estão estudando, vocês conseguem melhorar. Transforma para um grid layout, né? Usa um flexbox ali, enfim. Então, esse desafio eu levei de boa, sabe? E os resultados são bem legais. E é interessante porque, de uma forma ou de outra, eles estão estudando pela documentação. Que pedisse para eles abrirem o PDF, grandão lá, para abrir, tipo... Já não ia engajar tanto, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu me cerquei de boas ferramentas. Eu tenho meus vídeos no YouTube, eu tenho a ferramenta do Geppetto lá que foi criado. Então, assim, o celular tá liberado para ele a qualquer momento ir lá e perguntar. Eles descobriram lá, tipo, quando eles fazem lá o uso dos GPTs, alguns alunos já têm 2 contas, que já usa 2 vezes o tempo do Geppetto. Isso foi sagacidade deles. Eu falei, caraca, 2 contas é o dobro do tempo. Né? Então, é isso. Eu gosto muito. É um desafio para quem já está no mercado usar como ferramenta. Todo mundo falando assim, não, o programador vai perder o emprego dele, porque aí o GPT... Cara, nenhuma inteligência artificial generativa vai te gerar um software 100% pronto. Você não vai dar os requisitos e ela te entregar o software. Mas se você souber ir pedindo, ela vai te entregando aos poucos e você com poucas alterações vai adaptando. Então, assim, eu acredito que a curto, médio prazo, o programador que vai perder o emprego com facilidade é aquele que não entendeu que a IA é uma ótima ferramenta para ele trabalhar. Exatamente. Sabe? Então, para com esse negócio de, não, isso aí nunca vai dar certo. Nunca diga nunca. Exato. Essas coisas vão evoluir. Aí eu vou pegar uma deixa aqui, que você estava falando dos jovens agora, né, utilizando o TikTok como ferramenta de pesquisa. Teremos Gustavo Guanabara no TikTok? Já temos? Já tem. Legal. Só que hoje é muito limitado. O que a gente tem hoje a gente tem uma agência que cuida da parte digital do curso em vídeo. Eu tenho a minha rede social, tipo, no Instagram eu sou Gustavo Guanabara. Tudo que é postado ali sou eu. Então, você vê pela qualidade. Se você conhece Gustavo Guanabara no Instagram, é uma bosta. Já o curso em vídeo são conteúdos diários, são cortes dos podcasts que estão funcionando muito bem. A gente, desde o início do curso em vídeo, a gente sempre focou muito em hard skills. Que é tipo, vai HTML, vamos aprender Java, vamos aprender PHP, vamos aprender... E a gente esquece que as pessoas lidam com pessoas, né? Programadores não lidam com máquinas, programadores lidam com problemas e pessoas. E aí a gente criou um projeto que saiu da mente do meu sócio, do Cauê. Falou assim, cara, e se a gente começar a conversar com as pessoas da bolha tech, da bolha, não só dev, né, mas da bolha tech como um todo. E aí eu comecei a chamar amigos e hoje a gente já consegue ter contatos de pessoas, tipo, relativamente, pessoas grandes. Eu conversei com o Mano Devin, saiu ontem, né, o cara que, né, deu um boom na internet aí, falando verdades. E, tipo, quando eu entrei em contato com ele, nossa, faço isso e tal, vambora, marcamos, gravamos o dia inteiro e tá no ar. E aí a gente faz muito corte. Nas minhas redes sociais, eu quase não posto isso, sabe? Mas no curso em vídeo está sempre na atividade e o que está sendo feito no curso em vídeo no Instagram, boa parte está sendo replicado no TikTok. Legal. Então existe sim uma presença, mas não esperem que eu mostre meu dia, faça dancinha. Se bem que tem uma dancinha que tá rolando aí, que a galera fez com IA. Eu vi. Adorei, eu danço pra caramba lá. Você prefere programar em Java? Ou a dancinha da motinha, assim. E é muito louco, porque na postagem desse menino, eu quero falar o nome dele. Na postagem desse menino, o que mais tinha era a galera falando assim,
pô, que falta de respeito, nossa, um professor, tipo, batendo no moleque. Aí eu cheguei lá e falei assim, caraca, adorei, faz mais. Pô, você gostou? O menino é o Júlio Code. Obrigado, Júlio, foi muito Criativo. E eu falei que eu vou largar a minha profissão, porque é o seguinte, eu lanço um podcast, dá 70, 100 mil visualizações, eu lanço uma aula, pra dar 100 mil visualizações leva um tempinho. Esse vídeo, ele tá agora com 361 mil visualizações, Nossa. 16 mil likes, 409 interações, 3 mil vezes foi distribuído para as pessoas e 639 salvaram para alguma coisa. O que vocês estão fazendo da vida, cara? O alcance é absurdo. Eu preciso Tá lá, SA. conteúdo de Python, a galera não... Eu levo um tempão fazendo roteiro, gravando aula, editando, fazendo a parte visual, eu boto uma dancinha e E o eu negócio entendo. bomba, O negócio vai. Eu entendo, eu me divirto também com isso. Boa. Mas é difícil comparar entretenimento com educação, né? Sim. São momentos diferentes, objetivos diferentes. E eu fico feliz quando isso acontece. Não parte de mim, porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas quando eles fazem, nossa, eu adoro. Memes Gosto bastante. comigo, por favor, Estão façam. liberados. Adoro, liberadíssimo. Ô, Gustavo, e falando do curso em vídeo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu público do canal. Normalmente a idade desse público, e principalmente também se você tem algum case de sucesso. Sim. De alguém que acompanhou o seu canal, se puder compartilhar um pouco com a gente. Então, todo evento que eu vou, graças a Deus, tem sempre eu devo a minha profissão a você. Hoje eu tô na área graças a você. Eu sempre falo a mesma coisa, não é graças a mim. Porque eu não bati na sua porta, fui lá no teu sofá, peguei tua orelha e falei, vamos lá estudar. Partiu de você a vontade de estudar e eu fui uma das ferramentas que te ajudou. Certo. Né? Ontem eu estava conversando com os palestrantes, né? Você viu lá que tinha uma galera estrelada da internet. E eles falaram, cara, o dia que eu descobri tua fórmula do sucesso, eu falei, cara, não existe fórmula. Mas eu acho que, por que o meu conteúdo dá muito certo? Porque eu verdadeiramente me importo em o cara chegar com uma dúvida e ela ser sanada. Estar dentro de sala de aula me mostra as dores do aluno. Tipo, eu tô dentro de sala de aula, aí o cara olha pra mim, ele tá assistindo a aula e tá assim, ó. Tipo, derretendo. Eu falei, cara, não entendeu nada, irmão. A dúvida tá na testa, Tá né? Eu escrita. falei, irmão, nada, né? Não foi. Então vamos embora comigo. E aí eu vou lá e ajudo ele. Todas essas experiências que eu tenho dentro de sala de aula me levam, toda vez que eu vou gravar esse vídeo, eu lembrar dessa história e falar assim, tipo, pode ser que o cara esteja sofrendo dessa vez. Então, assim, tem muita gente que entra nos comentários lá e fala assim, agradece, óbvio, a grande maioria. E tem uma galera que fala assim, você enrola muito, você demora muito pra explicar, você fica dando volta em cima do... Cara, se você conseguiu, se a pessoa conseguiu aprender no primeiro impacto, que bom pra ela. Mas não meça a experiência dos outros com a sua própria régua. Se é fácil pra você, é uma coisa que é mais fácil pra você. Né? Agora, se é uma coisa que dói na grande maioria, não considere que, não, pra mim é fácil, então é fácil pra todo mundo. Então, eu acho que esse é o meu grande desafio, é o meu grande diferencial. Eu acho que eu já falei isso pra você, a gente já falou no Refri for Devs. Eu não sou um programador dando aula, eu sou um professor ensinando programação. Tem um gap gigante nisso, sabe? Porque a didática me dá algumas coisas. Sabe que comédia todo mundo fala que tem uma métrica, né? Que tem uma fórmula, vamos dizer assim. Que é tipo, setup, punch, tem um timing e tal. Aula é a mesma coisa. Você tem um momento para cada coisa, você tem um momento de revisar, você revisita o mesmo assunto, fala, pô, mas tu falou a mesma coisa 3 vezes no mesmo vídeo. Tá, mas o cara tá em casa, talvez ele tenha visto só uma das 3 vezes. Sim. E eu tento impactar de formas diferentes. Então, assim, parte do sucesso do meu conteúdo é eu realmente, verdadeiramente me preocupar com a experiência das pessoas. Então, assim, caso real, todo dia tem alguém falando que deve o salário a mim. Eu sempre peço Sério? Pix. Fala, pô, 10% aí ia dar um Aceito, né? resultado legal. Isso eu percebo quando eu pego algum vídeo seu de algum curso que você esteja ensinando, você sempre mostra assim, vou mostrar para vocês a instalação no Windows e agora no Linux. Sim. Então, já pensando se o camarada não tiver um computador com Windows ali, como é que ele vai fazer, né? Isso é muito legal. É aquilo, cara. Não, mas a maioria é Windows. Sim, a maioria é Windows. Meus vídeos de instalação de Linux dão pouquíssimas visualizações. Mas não é tem, zero. Né? Mas existe. Se eu fiz diferença pra aquele cara, sabe aquela velha historinha lá da menininha jogando a concha no mar? Sabe? Já ouvi. É isso. Tipo, eu tô jogando conchinhas no mar, eu não tô preocupado. Óbvio que isso me preocupa, mas não me afeta tanto ter muitas conchas sofrendo.
me afeta, óbvio. Mas, tipo, se eu conseguir fazer diferença pra esse cara, aquele vídeo valeu a pena. Sim. Sabe? O cara, putz, eu tava tentando instalar no Linux e não conseguia. Eu consegui com esse seu vídeo. Sim. Então, pra mim, tá bom, sabe? Eu não sou aquele cara que faz as coisas por números. Números são consequências do que eu faço. Sabe? Tipo, ele lançou um vídeo e ele flopou. Não, cara. Teve 5 mil visualizações. Mas 5 mil é pouco. Cara, 5 mil, bota 5 mil pessoas numa sala. Vê se é pouco. Ajuda 5 mil pessoas. Eu acho que é um número muito bom, sabe? Sim. Pra educação? Eu criei o canal achando que eu ia ter 10 mil. Se eu tivesse 10 mil pessoas, ia ser muito. 2 milhões e 300 mil é muita coisa. Demais, São 5 milhões de visualizações por mês, Rafa. Eu entro na estatística e falo, caraca, 5 milhões de pessoas... Não pessoas, né? Porque alguns dão play em vários vídeos. Mas 5 milhões de apertadas em play em 28... Não é nem 30 dias, que o YouTube dá estatística de 28 em 28. Em 28 dias, 5 milhões de cliques em plays de aula. Sim. Sabe? Isso é lindo demais, cara. Sim. E que é a leitura de quem é professor e não é influenciador, né? Se eu fosse influenciador, me incomodaria Com lançar um certeza. vídeo. Me incomodaria muito isso de 300 mil visualizações numa dancinha e 5 mil numa aula instalando algo no Linux. Eu ia começar a fazer dancinha. Sim. Mas eu não tô pra isso, sabe? Não foi o objetivo pelo qual eu criei o curso. Ontem eu tava conversando com a galera, tava conversando com o Eric e com o Gabriel e a Vanessa, né, do Código Fonte TV, e o Eric do JavaScript. Eric JavaScript, que nem o Sérgio Foguetes, né? O Lucas Montano do canal Lucas Montano. E eles falaram assim, cara, mas qual foi teu modelo de negócios? Como é que você construiu a carreira para ganhar dinheiro? Eu falei, cara, de 2013 até 2017, eu não tive perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro. Nenhuma. O dinheiro começou a vir de coisas, sabe? E aí todo mundo quando pergunta, eu quero replicar, eu quero ter um canal no YouTube. Tá, você tem disposição para ficar 2, 3 anos sem ganhar nada trabalhando de graça pros outros? Aí beleza, manda ver. É porque tem carreiras meteóricas, tipo como o David, o Mano Davin, que deu certo pra caramba. Mas, né, é o efeito Ronaldinho, que eu sempre brinco com vocês. Tipo, não, o Ronaldinho matava a aula pra jogar bola. Então isso é uma fórmula de sucesso. Foi a fórmula de sucesso dele. Mas não foi o matar a aula, foi a dedicação ao esporte que fez ele dar certo. É complicado a gente tentar criar uma fórmula e seguir exatamente igual, achar que as coisas se replicam. E querer que aquilo seja uma regra, né? Sim. Aquele case seja uma regra. Caracas. E falando sobre o canal do YouTube, ele surgiu a partir da necessidade dos alunos em dar continuidade à aula? Então você explicava, a galera queria mais, precisava de mais, e aí surgiu a ideia? Ou não? O curso em vídeo, ele nasceu de um projeto muito velho, em 97. Em 97 eu dava aula de PHP numa faculdade, e aí os alunos sentiam muita dificuldade. Por quê? PHP não era uma coisa... Não, 97. O PHP foi criado em 94. Então ele tinha recém virado linguagem de programação. Né? Mas PHP sempre foi linguagem. Não foi, ele era uma biblioteca simplesinha. Aí eu dava aula nessa parada e não tinha manual, não tinha nada, não tinha referência. Então se o aluno perdia uma aula, lascava. Aí ontem conversando com a galera do Código Fonte, eu lembrei. Eu usava um programa chamado Captivate, da Adobe. Adobe não, né? Macromedia na época. Né? Ele gravava a minha tela e eu não botava voz, eu botava balõezinhos. Tipo, você clicando aqui faz isso, você clicando aqui faz isso. E aí eu usava um programa, aí ele me gerava um SWF, Shockwave Flash. Ele gerava um arquivo de flash. E aí eu usava uma ferramenta que era o SWF2exe, que jogava de SWF para executável. Pegava esses executáveis, gravava num CD e falava assim, perdeu a aula? Toma, leva um CD e assiste em casa. Nossa senhora. Sabe? E aí eu fazia isso. Com o tempo, eu falei assim, putz, CD, não vou fazer mais CD, vou botar na internet. Aí eu fui para uma empresa de hospedagem gringa chamada Bluehost e paguei $5 por um ano de hospedagem ilimitada. Eu, idiota, acreditei no ilimitado. Chegou um momento que meus alunos falaram assim, putz, o site está fora do ar, não consigo baixar os executáveis. Mas era só para os meus alunos, tá? É para ajudar uma necessidade única e exclusiva minha. Aí eu fui na empresa, na Bluehost lá, reclamar que o site estava fora do ar. Ele falou, não, a gente expulsou você. Você não pode mais. Falei, tá, mas por quê? Você teve 80 mil acessos essa semana. Eu falei, não é possível, tenho 100 alunos no máximo, não tem como. Não, então,
Aí ele fez um relatório de trackback para saber de onde estavam vindo os links. Meus vídeos, minhas aulas para os meus alunos foram parar na página principal do Baixa Aqui. Nossa Lembra do Senhora. Baixa Aqui? Lembro. Ainda existe Baixa Aqui. Eu acho. Mais uma coisa Virou- para os não jovens sei se foi pesquisarem. mais. Virou um depois do paiduzão episódio aí, de na hoje. verdade. E aí o Gustavo, que é dono do Baixa Aqui, viu as minhas aulas e falou, caraca, olha isso. Aí botou na página principal do Baixa Aqui. Quer aprender PHP? A linguagem do momento? Assiste essa aula aqui com esse cara e ele ferrou minha vida. Você tomou um banho. Anos depois eu conheci o Cauê, que é o fundador da Hostnet, e eu falei assim, eu contei essa história, e ele falou, pô, bota na Hostnet, cara. Eu falei, não tenho dinheiro pra pagar Hostnet, né? Host nacional é caro. Ele, não, 0,800, pode vir. E aí eu deixei as aulas, e aí eu mesmo me incentivava, pô, e se eu criar um blog? Na época eu tava na Em alta. Se eu criar um alta. blog, e eu tinha um domínio que eu comprei, que chamava Guanabara, que sou eu, .info, de informática. E porque era o domínio mais barato. Depois eu descobri que .info é um domínio mega desvalorizado, porque a galera de hacking usa e tal, pra fazer spam, enfim, não sei como é que é. E aí eu criei o Guanabara.info, que virou meu blog por muito tempo, teve o podcast, e aí eu comecei a gravar aula para esse blog, em vídeo. Aí gravando aula, gravando com a minha voz, só tela e minha voz. Aí galera, não sei o que, o microfone péssimo. E aí isso evoluiu, e chegou um momento que eu parei o blog, e aí eu criei o curso em vídeo, que já dava... me dava mais vontade de fazer aula do que notícias de tecnologia, sabe? Então o curso em vídeo nasceu dessa necessidade. Nasceu lá do Proto Guanabara, lá em 97, de aprender PHP e ensinar para os alunos. Uma necessidade pontual, única, egoísta mesmo. Estou ajudando só os meus alunos, não pensei nos outros. E aí eu comecei a pensar nos outros e deu muito certo, graças a Deus. Caramba, que legal. Bem, e quando a gente fala um pouco sobre educação, né? Eu queria contar um pouquinho para você sobre a minha história. Eu fui aluno do iOS há muito tempo atrás, fui aluno em 2007. Depois eu fui monitor, fui instrutor de alunos. Aí hoje trabalho no time de conteúdo produzindo materiais. E sempre que eu tenho contato com os alunos do iOS, eu volto pro Rafa lá de trás, cara. Eu olho para aqueles alunos e eu volto pro Rafa lá novão. E aquele Rafa novão lá atrás, ele sempre estava... Ele tinha ali os colegas em volta, que eram os colegas que era mais novo, mas já estava com carro, já estava com moto, tinha roupa de marca. Só que nem todos estavam seguindo o caminho correto sempre. A grande maioria, no meu caso, a grande maioria. Tênis novo, motinha. Eu olhava assim e falava, pô, que legal, no um dia corre. vai chegar a minha vez. Até que um dia eu conheci o curso do iOS, tal, que foi onde eu conheci um professor incrível chamado Ageu. E eu lembro que toda aula, antes da aula começar, eu sempre chegava cedinho, ele colocava um vídeo de um canal, de um canal chamado, como é que era o nome? Olhar Digital. Aí ele parava, assistia, ficava maravilhado com as notícias, e aí fui pegando gosto pela coisa e vim para a área de tecnologia. E eu vejo hoje o quanto isso mudou a minha vida, porque, infelizmente, a maioria dos colegas que eu tinha próximo não tiveram uma carreira, alguns, infelizmente, foram para um caminho muito triste, e eu vi o quanto a educação ela foi essencial para poder mudar a minha vida e mudar também a vida das pessoas que vivem comigo, que moram comigo. Eu queria saber se você enxerga isso também, o quanto a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Até que eu não ia enxergar, cara. Eu vivi isso na pele, cara. Eu nasci numa comunidade. Eu sou da favela do Muquiço, no Rio de Janeiro, entre Guadalupe e Marechal. A famosa batata de Marechal que todo mundo fala. Pô, é boa mesmo? Não, é nojenta demais. Mas você ganha na quantidade. Ele pega um pratinho, bota a batata. Você comprou aquilo ali. Aí ela bota Põe na tudo dentro do sacola? saco e enche a sacola. Só pra levar aquele... Você ganha na quantidade, mas a qualidade não... Mas enfim, eu nasci nessa comunidade e hoje eu trabalho exatamente na unidade que atende a minha comunidade. Então é uma grande felicidade pra mim. Eu me sinto realmente devolvendo, né? Tipo, tô fazendo o meu trabalho de, pô, alguém acreditou em mim lá atrás, alguém acreditou no Gustavinho lá de trás e agora o Gustavinho tá tentando ajudar. Então assim, a tecnologia muda, a produção de conteúdo e a tecnologia mudou completamente a minha vida, completamente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito, mas muito tranquila mesmo, de verdade, com muito orgulho, mas eu não vou parar de ajudar as pessoas, sabe? Mas assim, tipo, só pra você ter uma ideia, nessa apresentação que vocês falaram lá no início, ele é colaborador de empresas grandes como a Hostnet, hoje eu sou um dos diretores da Hostnet, sabe? Pré-pandemia,
os sócios da Hostnet falaram assim, cara, a gente tem um modelo de negócios pro seu curso. Eu falei, isso não é modelo de negócio, cara, isso é um projeto que ajuda pessoas. Ele, não, a gente consegue monetizar isso. Eu falei, não, você não vai cobrar do meu aluno. E não dá pra gente monetizar e continuar ajudando e tal. E aí a gente fez o valuation da minha empresa, do curso em vídeo, que nesse momento já era uma empresa. Falou assim, a gente quer comprar. Só que no valuation, a gente vai fazer valuation da nossa empresa, valuation da sua empresa. Vamos ver quanto que vale a sua empresa dentro da nossa, e você entra pra cá. A gente abre mão de um pedaço e você vira sócio. Então, assim, tipo, de morador de comunidade, virei um nerdzinho que gostava de tecnologia, virei um professor, produtor de conteúdo, criei uma empresa que foi comprada, foi adquirida, e hoje eu sou diretor de 7 empresas. Caramba, cara. Entendeu? Isso é muito legal. Gustavo, muito tem algum recado que você quer deixar para esses jovens que estão assistindo o nosso conteúdo também, para os jovens do iOS, que sim, a educação e a tecnologia ela pode transformar? Que é possível. Sim, é totalmente possível. Assim, não só tecnologia, qualquer coisa que você queira trabalhar honestamente e que se torne uma carreira para você, é totalmente possível, totalmente possível. Por exemplo, eu tenho uma aluna hoje no terceiro, no finalzinho, né, que ela tem 2 milhões de seguidores no TikTok e ela faz coisa de maquiagem. Foi dando certo, ela já vende ações com marcas e tudo mais. Acho isso maneiríssimo, sabe? Então, assim, você consegue mudar a sua vida. Existem vários projetos que podem te ajudar a mudar a sua vida. O iOS é um deles, maravilhoso. Então, assim, às vezes a gente está desacreditado, falando assim, putz, não vai dar, cara. Parece tão distante, né? Eu tô vendo todo mundo conquistando e eu não. Alguma coisa aconteceu para esse cara, para ele conquistar também. Pode ter sido coisa errada, não vai nessa. Sabe? Então, vários coleguinhas meus de infância nem estão mais aqui para conversar com a gente. Né? Vocês entendem. Mas se você seguir no caminho correto e tal, assim, eu não posso garantir que vai dar certo. Seria desonestidade da minha parte. Mas, assim, se você persistir, eu tenho quase certeza que o universo gira para você, sabe? Alguma coisa... Quando você tem não é pensamento positivo. Eu não gosto dessa coisa do pensamento positivo, porque pensamento positivo eu posso fazer sentado no sofá. Sim. Eu tô aqui no sofá, controle remoto, nossa, é pensamento positivo. É ação positiva, né? É ação. É ação, sabe? Levanta a bunda da cadeira, vai lá, vai doer, né? Vai ser difícil, vai ter muito tropeço. Quem fala pra você que não vai doer, tá mentindo, tá mentindo. Ah, vai ser facinho. Não vai ser facinho, cara. Vai ter momento que tu vai, tipo, trabalhando... Tu vai dormir e a solução vai pintar na tua cabeça, tu vai levantar, sentar na cadeira e codar ali e vai ter a solução. Então, assim, nada é fácil, cara. Quem pensa que eu criar conteúdo é fácil, quem pensa que eu estar aqui é fácil, né? Vir da minha casa, deixar minha filha, eu tô 4 dias fora de casa, sabe? Então, assim, nada na vida é fácil, nada. Mas se você tiver persistência, eu sempre penso assim, putz, tá difícil, eu tô cansadão. Mas, cara, olha o que eu tô conquistando, cara, olha onde eu tô, sabe? Então, é isso, sabe? Tem parte negativa em tudo na vida. Você só não pode se apegar a ela, sabe? Tipo, e se você tá se apegando muito, procure ajuda. A galera acha, a galera da minha geração, tá? Acha que psicólogo, psiquiatra, não vou procurar porque eu não sou maluco, sabe? Não vou expor ninguém aqui, mas dentro da minha família tem isso, no meu ciclo de amizade tem isso. E você abrir o coração e falar assim, caraca, talvez tenha uma pessoa que precise me ajudar com isso, sabe? É um conselho que eu daria também. Procura ajuda, existe isso na rede pública também. Sim. Não, mas não é bom. É melhor do que não ter ajuda. Nenhuma ajuda dói mais. E os resultados podem virar uma cascata muito grande e que você não consiga sair do buraco. Eu conversei com um psicólogo na semana retrasada e ele falou o seguinte, quem está em processo de recuperação é como se fosse uma pessoa afogada que continua afogada. Ele não chegou na superfície ainda. Então ele está lutando, mas ele está afogado igualzinho como se ele estivesse lá embaixo. Mas ele está em processo de melhoria. Enquanto ele está aceitando que ele está subindo e que em algum momento ele vai chegar na superfície, que pode demorar, é bizarro esse negócio. Então, você nunca está no fundo para sempre. Você consegue nadar. É por isso que eu digo, vai doer, vai demorar, mas... tem saída. Sim. E saber pedir ajuda, que é importantíssimo. Por favor, não entra nessa de, não, eu sou autossuficiente.
Cara, eu peço ajuda pra todo mundo, cara. Me ajuda nisso aqui, cara. Você consegue me ajudar, não sei o quê. É o que eu mais falo durante o dia. Ninguém faz nada o sozinho, que eu né? posso te ajudar nisso e me ajuda numa coisinha aqui. Nossa, quem trabalha comigo sabe. Ô, Gustavo, e se a gente parar agora pra pensar no Gustavo lá de trás? O Gustavinho, pequenininho. Ele imaginava que ele ia chegar onde ele tá hoje? Não. Eu imaginaria que eu estaria numa casa normal, ter as minhas coisas. Eu sempre quis ter as minhas coisas. Até antes da minha empresa ser adquirida. O Curso em Vídeo já tinha andado, já estava dando um dinheirinho. Eu morava num apartamento Minha Casa Minha Vida. Né? Construído aí, não vou fazer, quase falei a propaganda da construtora. É porque, assim, na verdade, eu até hoje não virou a chave. Meus sócios ficam falando comigo, pô, por que tu não faz isso? Eu falei, não, tá maluco. Cara, tua vida melhorou. Eu falei, não consigo. Eu não consigo gastar em cartão de crédito, cara. Porque o pobre, quando tem dívida de cartão de crédito, ele perde é a o pior sono. coisa. Tira o então, sono. assim, eu não uso cartão de crédito, tudo meu é no débito, é no Pix. Pô, não, mas o crédito é melhor porque dá cashback, dá... Não consigo, cara. Então, assim, o Gustavo lá de antes nunca ia imaginar que eu ia chegar agora. Até hoje, cara, de vez em quando eu chego nos lugares e falo, caralho, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho, sabe, a síndrome do impostor? De vez em quando dá. Eu não sou pra isso não, cara. Nossa, eu acabei de vir, eu me arrepio só de falar. Eu acabei de vir de Teresina, cara, num auditório de 1.500 lugares. Quando eu olhei pela cortina, 1.500 pessoas. Eu falei, caraca, vieram 1.500. O cara, não, vieram 2.000. Só não entraram 500 porque o bombeiro não deixou. Sabe, a brigada de incêndio não deixou. Eu falei, cara, o que eu consegui trazer 2.000 pessoas pro mesmo lugar pra ouvir eu falar, sabe? Nossa, pro professor isso é lindo demais. Sim. Lindo demais. Impressionante. Bom, o papo é sempre muito bom, né, Rafa? A gente tem assunto para muito, muito tempo para render muito, mas precisamos caminhar para o final. Quero te agradecer demais por ter topado aí o nosso convite durante o Universo TOTS. Pra gente é super especial, né? Dar o pontapé aí da segunda temporada do Gente Que Pode com a tua presença nesse espaço. Super obrigada, Gustavo, por essa e por todas as outras que a gente teve juntos. Esperamos te encontrar muitas vezes aí em breve. Podem contar comigo se vocês precisarem. É muito legal. A gente já fez algumas ações juntos, Sim. né? Eu queria ter mais tempo para poder me dedicar a todo mundo que me vem com boas ideias. Mas brigadão pelo convite, o trabalho de vocês é muito legal. Obrigado a você que está em casa e assistiu até aqui. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, com a geração TikTok, que tudo tem que ser entregue em 15 segundos, 30 segundos, assistir um negócio de 1 hora e pouquinho, os caras são heróis, cara. Sim. No meu podcast eu sempre peço para botar uma frase aqui embaixo. Então, se você está assistindo aqui agora, bota assim, tipo, eu venci. Tá? Bota eu venci nos comentários. Aí vocês vão ver os comentários do eu venci. São heróis mesmo, porque o cara venceu de chegar aqui. Não que o nosso papo fosse ruim, mas hoje o foco... Prender a atenção Nossa, por esse o cara tá tempo aqui, passou, sabe, desenho animado, passou uma borboleta, o cara, e acabou aqui. Se perdeu. Não me entregou. Assiste em 2x, assiste, se pudesse 5x, fazia. Então, são campeões. E parabéns pelo trabalho de vocês. Nunca vou cansar de parabenizar. Parabéns pela tua carreira, particularmente, porque você veio, né? Você é a estatística que mostra que o ES dá certo. Você Olha, não é a única, mas você é... Deu tão certo que o iOS é o meu primeiro e único emprego. Eu tô no iOS desde 2009. Maneiro. Tem perspectiva de sair? Tem vontade de sair? Eu nem imagino, porque todo dia que eu piso em sala de aula e tenho contato com alunos que se parecem comigo, eu falo, cara, eu tô no lugar certo. Que eu vou te falar, de vez em quando eu me estresso, né? Óbvio. Quem não, né? Tudo é mil maravilhas. Que professor nunca? Eu conversando com o meu sócio outro dia, ele falou, cara, pega teu contra-cheque da escola. Pega teu prolabore da empresa. Tu precisa mesmo fazer isso? Sim. Por que tu tá passando? Porque se você tá se colocando nessa situação... Eu falei, cara, não é questão de grana. É questão de devolver. Claro, em algum momento, eu acho que eu falo assim, pronto, devolvi. Vou continuar devolvendo no online. Eu não preciso mais estar na sala de aula. Mas é que me dói tanto pensar nisso, sabe? Porra. Mas eu acho que vai ser inevitável. Em algum momento vai acontecer. Só não é agora. Sim. Bem, pessoal, e agora, a partir do encerramento, eu queria aproveitar também para dizer para vocês que o iOS está com inscrições abertas, certo, Gi? Exatamente. Foram abertas no dia 16 de junho, vai até dia 31 de julho inscrições através do nosso site www.ios.org.br. Confira lá a lista de cursos e de unidades disponíveis para esse semestre. Acho que aqui o nosso papo já deu para sentir que vale super a pena. Temos aqui o Rafael que, né, prova viva desse
desse trabalho, da importância desse trabalho. Bem, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio incrível do Gente Que Pode. E nos vemos no próximo episódio. Até lá e... Valeu, galera. Até mais. Valeu, Totus. Valeu, Gustavo. Até mais. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Tchau, tchau.